Olá, eu me chamo Alice Hans e irei apresentar o trabalho intitulado Avaliação da toxicidade in vitro e in silico do extrato etanólico de Crescentia courgette linhaeus, cuja autoria é minha, além da colaboração da Ana Carolina de Souza Quaresma, Camila Eduarda Lima Rolim e Maria Fane Dolabella. A Crescentia courgette ela é pertencente à família Bignoniaceae e é uma espécie nativa da América tropical, possuindo também domínios fitogeográficos na Mata Atlântica e na Amazônia brasileira. Alguns estudos já elucidaram a presença de diversas classes de metabólitos, como os flavonoides, compostos fenólicos e iridoides, e alguns desses metabólitos eles possuem atividade comprovada como antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante, além de propriedade abortiva e antiofídica, o que evidencia tanto o seu potencial bioativo quanto toxicológico. Portanto, o objetivo desse trabalho é justamente investigar o potencial tóxico do extrato etanólico de C. courgette, bem como predizer in silico a toxicidade de compostos isolados dessa espécie. Para o estudo in silico, foram consultadas bases de dados Cielo e Science Direct, periódicos CAPES e PubMed, onde foram selecionados 11 metabólitos da espécie e sua estrutura foi desenhada em 2D por meio do ChemSketch. A partir disso, as estruturas foram submetidas nos programas PES Online e PreADME para a investigação da hematotoxicidade e também da toxicidade aguda frente a crustáceos da FINCP. É considerado tóxico quando o valor é inferior a 0,22 microgramas por ml e não tóxico quando superior a 0,22 microgramas por ml. Enquanto que em hemácias no programa PES Online, ele utiliza o parâmetro de probabilidade de atividade maior que 7, que é tóxico, e probabilidade de inatividade maior que 7, que é não tóxico. A prospecção fitoquímica foi realizada por meio da cromatografia em camada delgada, com placas de sílica gel, e foi realizada para caracterizar especificamente os compostos flavonoides, fenioetanoides e também os irídeos. Para o teste de hemólise, o extrato etanólico ele foi diluído em cloreto de sódio a 0,9%, obtendo a concentração de 6 ml por miligramas, onde foi diluída para 1 ml, 0,5 ml e também 0,25 ml. Em cada tubo foi acrescido 1 ml da suspensão de sangue, onde após o repouso foram centrifugadas por 5 minutos a 2000 rpm, e o resultado foi observado em 30 minutos, 6 horas e 24 horas. Foi feita a interpretação qualitativa a partir da tonalidade do sobrenadante, sendo considerado pouco hemolítica, moderadamente hemolítica e altamente hemolítica, onde as cruzes representam respectivamente a quantificação da hemólise, e quando se formou precipitado, o resultado é negativo. Para o ensaio de artêmia salina, foram preparados diluição de 500 até 15,6 microgramas por ml. Após isso, foi adicionado 10 artêmias por tubo e foram deixadas nesse meio por 24 horas. Esse teste ele foi realizado em quintuplicada. Depois desse período de 24 horas, foi feita a contabilização das artêmias mortas e vivas, e a partir disso, o cálculo da dose letal de 50% foi realizado por meio do ATT BioQuest, onde considerou-se baixa toxicidade quando a IC50 foi maior que 50 microgramas por ml, moderada quando 150 microgramas por ml e muito tóxico quando inferior a 100 microgramas por ml. Bom, em relação aos resultados, a partir do programa ChemSketch foram desenhadas em 2D as estruturas dos metabólitos da espécie, como 5-glicosídeos iridoides, albumina, catapol, ajugol, cataposídeo, precosídeo 2, 4-glicosídeos flavonoides, como a luteonina, narigenina, pinocembria e o erectidiol, e 2 derivados de fenioetanoides, como o acteosídeo e a beta-ionona. Em relação à prospecção fitoquímica, ela foi sugestiva apenas para flavonoides e compostos fenólicos, enquanto que foi negativo para iridoides. Bom, em relação à hemólise, para a análise in silico, os flavonoides luteonina, narigenina e o fenioetanoide acteosídeo, eles foram tóxicos frente às hemácias, pH maior que 7, o que converge com os achados dos testes de hemólise, que no tempo de 30 minutos não apresentou hemólise, em 6 horas teve uma lise moderada e após 24 horas as hemácias foram severamente lisadas. Foi deduzido que a lise observada está relacionada com o período de exposição, que é tempo dependente, e com a concentração, que é dose dependente, uma vez que a maior concentração, no maior tempo de exposição e na maior concentração das amostras, houve severidade nesse resultado, que deve-se considerar também que o extrato ele indicou a presença da classe de flavonoides e, dependendo da subclasse e da dose também, há a possibilidade de estes serem tóxicos.
Em relação à toxicidade aguda, os flavonoides pinossembria e os feniletanoides erectidiol e betaionona demonstraram potencial toxicidade aguda frente a crustáceos da fina SP. Já o bioensaio com artemia salina, nas concentrações utilizadas, não foram capazes de matar 50% da população em um tempo de 24 horas, o que indica que a dose letal ela se encontra acima da concentração analisada para o período de 24 horas. A IC50 foi de 1.339 microgramas por ml e dessa forma o extrato foi considerado de baixa toxicidade. Quando a gente leva em consideração a morfologia da artemia salina, este é um microorganismo maior que a da fínia, o que poderia gerar resultados distintos de toxicidade quando se compara as duas espécies, além da possibilidade de mistura dos compostos presentes no extrato etanólico ser responsável por não causar toxicidade no bioensaio, o que difere do ensaio de bioinformática, que analisa somente o isolado da espécie, que apresenta um padrão tóxico, desprezando também outros interferentes. Portanto, conclui-se que os compostos fenólicos, dentre eles os flavonoides e os feniletanoides, são detetores de efeitos antioxidante e anti-inflamatório, mas mesmo assim a literatura mostra que não são isentos de toxicidade ou efeitos adversos. Notou-se que no ensaio de bioinformática, os isolados apresentaram um padrão de toxicidade tanto em hemólise, como para a luteonina, na arginina e o bactericídio, quanto em toxicidade aguda para a dafina, ao tempo que para os testes de bancada, somente o ensaio de hemólise apresentou resultados tóxicos, tempo concentração dependente, onde apresentou lise severa em 1 ml após 24 horas. Nesse caso, são necessários estudos in vivo que possam contribuir para a completa avaliação do potencial de toxicidade da crescente acugética. Como apoio financeiro, nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Programa de Educação Tutorial PET de Farmácia da Universidade Federal do Pará.